Está no ar o Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre aliança, pacto, concerto com Deus. Deus tem vários pactos expressos, com a humanidade na Bíblia. E Ele deseja fazer comigo e com você também uma aliança em que nós recebemos o seu amor e entregamos a nossa obediência e a nossa submissão. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Este é o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal para estudar profundamente a Palavra de Deus. E é realmente uma grande bênção poder parar esses minutos aqui, deixar todas as atividades para falar sobre Deus, sobre seu amor e sobre sua Palavra. Melhor ainda é fazer isso na companhia de amigos. Nós estamos aqui conversando, às vezes nos bastidores também trocamos ideias. É tão bom poder perceber que Deus vai trabalhando na mente das pessoas, comunicando sua mensagem, revelando seu amor. E isso vira conversa aqui no Lições da Bíblia para também alcançar a sua vida. E aqui a gente agradece a você por nos receber aí na sua casa ou onde você estiver assistindo. Muito obrigado pela sua companhia. Eu vou apresentar aqui os amigos que me acompanham nesse estudo. Vou começar à minha esquerda aqui pelo pastor Marcelo Carvalho. Pastor, que legal! Que bom ter você com a gente. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, pastor Vinícius. É um prazer estar participando, como você disse, com amigos e, melhor de tudo, estudando a Palavra de Deus. Exatamente. Aqui, pastor Marcos Bonfim, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo privilégio do convite. E o pastor Elton Júnior, amigo, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, é uma honra estar aqui com os nossos amigos, com você que está em casa e contigo aqui, meu amigo. Vou pedir para você fazer oração para a gente, por favor. Ok. Oremos. Nós queremos te agradecer, Pai, pelos grandes privilégios que o Senhor tem dado a cada um de nós. O maior de todos é conhecer a Tua vontade, a Tua pessoa e, sobretudo, a Tua palavra. Amém. Nós vamos mais uma vez estudá-la aqui, nós vamos mais uma vez nos debruçar sobre o Teu querer e pedimos que, de maneira muito especial, o Teu Espírito esteja aqui conosco e com cada amigo e amiga que está em casa nos assistindo, que, de maneira muito especial, a Tua palavra alcance a cada um de nós. Oramos por Jesus. Amém. Amém. O tema das alianças é um tema estruturante na Bíblia. A gente percebe que esses pactos de Deus com a humanidade, eles vão ajudando a explicar o método divino de se relacionar conosco. Não é? É muito curioso e assim, até surpreendente o fato de a gente poder pensar que Deus entre em aliança com o ser humano. Porque uma aliança, um pacto, pressupõe possibilidades quase que iguais, às vezes, de contrapartida. Alguém oferece algo, você oferece outro, e assim um concerto é feito. Só que nós estamos falando de uma disparidade infinita. É o dono de tudo, o criador de todas as coisas do universo, e uma criatura ínfima, mínima, que somos nós. E mais curioso ainda é saber que, na maior parte dos relacionamentos entre nós e Deus, pastor Elton, nós também temos partes nessas alianças, nesses relacionamentos. Existem alianças que Deus oferece tudo, mas grande parte dela nós entramos com uma contrapartida. O que você tem a dizer sobre isso? Isso também te impressiona, Elton? Sem dúvida, esse é um tema fantástico da Bíblia, Todo o programa salvífico de Deus, ele funciona dentro do programa da aliança, Hoje nós vivemos num contexto de nova aliança, que curiosamente é mais velha do que a velha aliança, Nós temos o período da nova aliança lá do Éden até a aliança mosaica, feita ali no Sinai, e depois do Sinai até a cruz nós temos um período que a gente chama de velha aliança, e depois a gente retoma para a nova.
né? Volta para a nova aliança. E não é que Deus está brincando aqui com a gente ou com o universo, não. Deus está apenas na velha aliança, nesse período de tempo de Moisés até Cristo, tornando o programa da salvação mais didático, mais pedagógico, explicando melhor como é que a coisa funciona. E o que me impressiona nessas alianças é que, como você bem colocou, nós temos uma responsabilidade, uma parte a desempenhar. Nós temos uma aliança que é chamada de um contexto bilateral, né? Tem a parte de Deus e tem a parte do ser humano também, a responsabilidade de Deus e a responsabilidade do homem. Isso é um tema fantástico, é muito interessante. Várias alianças são assim. Mas nós temos também o contexto de aliança unilateral, né? Deus tomando a rédea de tudo e conduzindo todas as coisas. Eu lembro de uma que é muito interessante, amigos. E você em casa aí vai lembrar que é a aliança que Deus faz com Abraão em Gênesis 15. Né? Ele pede para que os animais sejam cortados ao meio, e a ideia ali é, se você não cumprir a sua parte na aliança, o mesmo que aconteceu com os animais vai acontecer contigo e com a tua descendência. E aí os animais estão cortados. Abraão adormece, e aí a ideia naquele contexto era, cada um ia passar no meio dos animais firmando o contrato. Mas, curiosamente, nessa cena, apenas Deus passa no meio dos animais e consome os animais. É uma aliança unilateral. Deus está assumindo para si mesmo uma responsabilidade maravilhosa, fantástica, de abençoar Abraão e toda a sua descendência pela fé. E nós temos outros exemplos. Esse é um exemplo que é interessante. Mas nós temos outros. Deus faz nascer o sol e a chuva, né, ou as coisas todas que a gente precisa no universo sobre bons e maus, independente do que eles façam. Nós temos aí o programa da salvação, né, alguns roteiros, a volta de Jesus, a primeira vinda de Cristo a esta terra, e por aí vai. Você estava falando, eu estava lembrando de quando eu fui pai pela primeira vez. E Deus me deu o privilégio de ver a minha primeira filha saindo, as duas eu pude presenciar. E uma coisa que passou na minha cabeça, quando eu vi aquele serzinho saindo, eu pensei, eu vou até o fim do mundo para proteger essa criaturinha totalmente desprotegida. E foi um concerto unilateral, né? Exato. Ela não me prometeu nada e eu ofereci tudo. Perfeito, é um ótimo exemplo, né? Esse contexto da aliança é fantástico, a bilateral. Cada um tem a sua responsabilidade. Deus diz assim, ó, se você fizer isso, eu vou fazer tal coisa. Vai acontecer isso e isso. Nós temos as bênçãos e as maldições da aliança na Bíblia. Mas essa unilateral, independente do que a gente faça, Deus tem o seu programa. Agora, pastor Bonfim, ou Marcos, posso te chamar assim, né? Claro. Com todo respeito, né? Isso. A aliança da salvação, ela é bilateral ou ela é unilateral? Essa pergunta é muito interessante, porque algumas pessoas dizem, basta você aceitar a salvação, você não precisa fazer nada. Né? E não é bem assim que a gente aprende da Bíblia. Né? Deus oferece a salvação sem qualquer condição. Eu posso vir como estou, mas quando eu aceito a salvação, eu preciso fazer alguma coisa. Né? Ela se torna bilateral no sentido de Deus espera uma resposta. Sem essa resposta, Deus não pode. Tanto é que não vão todos para o céu, vão os escolhidos. E como é que Deus vai escolher? Que critério Deus vai usar para escolher? Então, Deus espera uma resposta. Ela é oferecida, qualquer pessoa pode aceitar, mas precisa de uma resposta da minha parte. Pastor Vinícius, se não fosse assim, o diabo estaria certo. E Deus faria de todo mundo marionete. Ó, eu quero salvar você e você não pode me impedir de te salvar. Né? Mas não, existe o livre-arbítrio. Eu posso escolher. É interessante que qual é o conceito de liberdade que vem de todas as constituições do mundo? Você tem o direito de escolher fazer o que é certo. É isso que toda lei do mundo fala para você. Agora, se você escolheu errado, você vai pagar as penas prescritas na lei. Mas eu estou te dando o direito e a oportunidade de fazer. Você é livre para escolher o que vai fazer, mas não é livre para escolher as consequências que você vai fazer. Elas vêm de qualquer maneira. Eu gosto de uma frase que é bem popular nossa, né? A gente conhece bem, a Bíblia fala bastante sobre isso, que é: salvação é pela graça, mas o juízo é pelas obras. Né? Então, essas duas frases, elas nos indicam, tem o papel de Deus, Ele que nos salva, e nós somos salvos exclusivamente pela graça,
mas a gente precisa aceitar, e aí tem o nosso papel, né? Perfeito. Certa vez eu vi uma explicação assustadora de um teólogo brasileiro que crê na predestinação, portanto, contrário Ao que a gente está ao que a conversando. gente ensina aqui, não crê no livre-arbítrio, né? E ele estava explicando como era o processo da salvação. Ele disse o seguinte: olha, imagine que a humanidade está toda em uma fila indiana, caminhando para um abismo. E Deus quer salvar a humanidade. Deus está dizendo, há um abismo, há um abismo. No entanto, todas as pessoas estão com tampões nos ouvidos que impedem que elas ouçam o recado divino a respeito do abismo. E Deus está dizendo, há um abismo, há um abismo. Então ele disse, como é a salvação? Deus escolhe retirar o tampão dos ouvidos de alguns, dos eleitos, Nossa. e escolhe manter o tampão nos ouvidos de outros. Então Deus continua gracioso porque Ele continua dizendo que há um abismo. Mas Deus continua absoluto no sentido de que Ele determina quem vai se salvar e quem vai se perder. Ou seja, continue vivendo a sua vida Que que não não tem jeito, tem jeito mesmo. Ou se está destinado à perdição, está Exatamente. perdido. Está destinado à salvação, continua pecando, adulterando, fazendo tudo o que você quiser. Você vai ser salvo de qualquer maneira. Pois é, e isso é estranho, né? Porque quando a gente vai à Bíblia, a gente vê algo totalmente diferente disso, né, pastor Marcelo? Sim. A gente vê passagens bíblicas, nosso guia de estudos aqui, por exemplo, cita algumas muito importantes. Sim. Por exemplo, 1 João 5,13, aí, né? O resumo dessa passagem é que a salvação é para aquele que crê. Veja que crer é uma atitude que alguém faz, obviamente em resposta ao amor de Deus, mas passa pela escolha e pela liberdade, né? Sim. Olha, eu selecionei aqui alguns exemplos que o Evangelho nos traz, a Bíblia nos traz, de pessoas que foram alcançadas pela graça de Cristo e responderam. Por exemplo, você tem Maria Madalena e Judas. 6 dias antes da última Páscoa de Cristo, os dois se encontraram no mesmo lugar, no mesmo ambiente. Maria pegou dos bens que Deus tinha dado para ela e falou assim, ele vai morrer, então preciso dar um presente para ele antes dele morrer. Isso é amor. Né? Eu não vou esperar ele morrer primeiro, Claro. para depois eu dar o presente. Não, vou dar o presente antes. Então ela vai e compra o perfume. Ela dá o perfume caríssimo, diz a Bíblia. E ela dá assim, com o maior coração aberto. Já Judas, que estava do lado, onde já se viu gastar dinheiro com isso aí. Maria amava o Deus das coisas. Já Judas gostava das coisas do Deus. Né? E aí você vê a diferença que a vida de ambos teve. Então, eles estavam na mesma situação, eram discípulos de Cristo. O problema do ser humano nunca é dinheiro. Nunca foi, não é e nunca será. O problema está onde? No coração. Então, tem gente que pega as coisas de Deus e usa essas coisas para devolver para Ele, para demonstrar assim, Senhor, eu te amo tanto, que se eu tivesse mais, se eu tivesse me dado mais, eu teria dado mais para o Senhor. E tem outros que fazem o quê? Não, isso aqui tudo é meu. Por isso que a Bíblia menciona o quê? Que isso é roubo. E por que é roubo? Você pega uma coisa que não é sua. Você não reconhece que aquilo que Deus te deu é dele. Você se apropriou daquilo. Outro exemplo é Zaqueu. Interessante que a hora que Zaqueu fala assim, Senhor, eu prometo devolver tudo. Lá naquelas partes, de quem eu roubei, de quem eu peguei. Aí Jesus falou, veio salvação à sua casa. Ao mesmo tempo você tem Demas. Ele amou as coisas desse século. Você tem Cornélio. Cornélio tinha homens à sua liderança. Mas ele tratava esses homens com tanto amor e carinho que o próprio anjo falou assim, vai na casa dele, Pedro, porque esse homem aí é de ouro. Já Lúcifer também tinha pessoas à sua disposição, mas ele preferiu fazer o quê? Levar os anjos ao pecado. Então, como é que que nasceu com a tendência para o pecado, decide administrar pessoas que colocaram as mãos dele para a honra e glória de Deus? E o outro que não tinha uma natureza pecaminosa, em vez de ele ficar feliz em servir a Deus, ele procurou o quê? O lugar de Deus. Então, ele já não tinha mais o coração no Senhor. Então, você vê, né? Tudo depende do quê? O destino que eu vou ter nessa vida, primeiro dependeu de Deus. Deus me ofereceu a salvação. Mas a minha resposta é totalmente uma responsabilidade minha. Então, se nós vamos estar no céu, foi por causa do que Jesus fez. Mas porque nós tomamos uma atitude em relação ao que ele fez. E é muito importante fazer uma distinção, pastor Elton, aqui, entre a nossa resposta pela fé e obras meritórias, né? Porque
a nossa resposta não empresta nenhum mérito para a nossa salvação. O mérito da nossa salvação é todo de Deus, do seu amor e da sua graça. No entanto, Ele não nos força a acolher esse amor. É um relacionamento bilateral. Ele nos ama, nos dá a salvação que nós não teríamos de outra maneira, mas Ele espera que nós apresentemos uma resposta. E esta resposta, ela, pela fé, ela abraça a graça divina e aí a salvação se efetiva. Eu gosto muito de um texto, ele não aparece aqui no nosso guia, mas eu acho que ele é muito elucidativo para todos nós aqui, que é o texto de Efésios 2, 1 a 10. Né? O apóstolo Paulo diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E aí vem uma coisa interessante, né? Pela graça sois salvos. Quando a gente lê o contexto dos versos 1 a 10, quando Paulo vai falar de salvação, ele diz que salvação é nova criação e salvação é ressurreição. Esses são os sinônimos que ele utiliza para falar de salvação. Quer dizer, o ser humano não tem nenhuma contribuição. Eu nunca vi um morto pentear o cabelo, eu nunca vi um morto ir no shopping, eu nunca vi um morto participar aqui do Lições da Bíblia. Morto não faz nada, ele precisa de alguém fazer por ele. Nesse sentido, é a obra de Deus. Agora, o texto continua, ele diz assim: não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados, e aí vem a expressão, né, criados novamente, em Cristo para boas obras. Aí vem o nosso papel de praticar boas obras. Eu gosto sempre de pensar uma coisa: nós precisamos evitar os extremos. A salvação não é como um carrinho de mão, né, que eu sento em cima ali, ou um escorregador que eu entro ali e não preciso fazer mais nada, eu caio dentro do céu. Não é assim. Por outro lado, também tem a questão das obras. Não são as minhas obras que vão me levar para o céu. As obras são fruto da salvação e da atuação da graça na minha vida. Agora, eu deixo uma pergunta aqui para nós. Se os mandamentos não têm importância, se a obediência não tem importância, se as obras não têm importância, então por que o julgamento será pelas obras? A gente precisa pensar um pouco sobre isso. Elas têm uma relevância. Agora, não somos salvos por elas. Eu gosto de um texto que diz assim: todos que estarão no céu praticaram boas obras, mas não é por isso que foram para lá. E termino dizendo, se a gente tivesse que botar numa balança qual obra que tem peso na salvação, é amar. Porque ela me tira de lá. Boa não me leva para lá, mas amar me tira de lá. Que bênção, pastor Elton. Obrigado por essa explicação tão positiva e tão completa para a gente entender esse tema tão importante. Eu quero fazer uma recomendação especial para você, que você tenha na sua casa, para estudar todos os dias, o nosso guia de estudos. A lição da Escola Sabatina desse trimestre está imperdível. Nós estamos falando aqui sobre como administrar os recursos de Deus, como sermos administradores fiéis à espera da volta do Senhor. Então, é bênção esse material. Se você deseja adquiri-lo, é só acessar cpb.com.br. A gente vai fazer uma pausa rapidinha, não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com Lições da Bíblia para continuar estudando a Palavra de Deus. Bom, no programa anterior, eu recomendei que você pedisse uma revista muito especial aqui, que é esta revista aqui, ó, Educação Financeira à Luz da Bíblia. Você ainda não pediu? Tem uma nova chance agora. Não deixe de pedir esse material, que é uma grande bênção. Gente, educação financeira todo mundo precisa, para aprender a administrar os recursos que já tem, ou para aprender a adquirir recursos e, mais do que isso, à luz da Bíblia, para você fazer tudo isso para a glória de Deus. Esse material vai certamente abençoar a sua vida. Se você deseja receber essa revista na sua casa, sem pagar nada por isso, é só você mandar uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo na sua tela e nós vamos enviar como oferecimento dos Anjos da Esperança. Um pessoal muito querido que doou aqui na TV Novo Tempo para nos dar condições de enviar esse material para a sua casa, tá bom? Fica a dica para você, essa revista vai abençoar a sua vida. Bom, nós estamos falando neste programa sobre as alianças de Deus na Bíblia. No bloco anterior, explicamos um pouquinho que Deus tem alianças que a gente chamou de unilaterais, aquelas que Ele oferece, ou bênçãos que Ele oferece para a humanidade sem contrapartida, mas também existem as alianças bilaterais, e entre elas está a aliança da salvação, porque pressupõe que nós também oferecemos a Deus a nossa escolha pela fé. Nessa sequência, vamos falar um pouquinho agora sobre obediência.
Pastor Marcos, a gente quando olha a Bíblia, a gente vê claramente Deus dizendo, olha, vocês têm que obedecer, a obediência é importante. Nós vemos isso especialmente no Pentateuco. E aí uma expressão que aparece em Êxodo 19, depois em Deuteronômio, é ouçam diligentemente ou atentamente. O que Deus quer dizer com isso? Pois é, parece que não é assim, como se diz popularmente, uma obediência meia boca, né? É uma obediência, usando a linguagem aqui da Bíblia, diligente, se atentamente ouvires a voz do Senhor, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Aí eu fico me perguntando se isso aqui não é legalismo, não é radicalismo, não é fanatismo. Já pensou guardar todos os mandamentos? E tem pessoas, pastor, que eu tenho ouvido dizer assim, né, fulano é meio radical, acho que ele é meio fanático, ele guarda todos os detalhes, tudo que é detalhezinho. E eu me pergunto, quais detalhes você não deveria guardar da lei de Deus para você não ser fanático, rotulado como fanático, radical ou legalista? Claro que isso é um absurdo, né? Deus está dizendo aqui, todos os detalhes devem ser observados e guardados. Isso me chama muito a atenção. Legalismo, então, não é a guarda de todos os detalhes. Deus, isso é zelo. A gente precisa fazer a diferença entre zelo e legalismo. E lá em Apocalipse nos é dito, ser zeloso e arrepende. Deus espera que cada pequeno detalhe da sua lei seja observado. Então, legalismo não é isso. Legalismo é você fazer da guarda da lei objeto de salvação. Eu achar que por eu guardar a lei eu vou ser salvo. E isto sim é legalismo e isso não vai me trazer salvação. Então tem aí a diferença entre as obras da carne e as obras da fé. Obra da carne é que eu faço para ser salvo. A obra da fé é que eu faço porque eu descobri que meu Deus me ama, Ele quer o melhor, Ele aponta o melhor caminho para mim. E eu vou dizer, Senhor, eu agradeço tanto, porque agora eu entendo que os teus mandamentos estão a meu favor, não estão contra mim. Eu quero obedecer, me ajuda porque eu não posso. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim o espírito reto, me faz amar os teus mandamentos. Então isso vai me trazer salvação. Eu gosto muito de lembrar de um texto, pastor, ou pastores, que é muito interessante. A gente, às vezes, tem uma visão equivocada da lei, né? A gente acha que a lei tem que ver com salvação. A lei não tem esse papel, ela não foi dada para isso. A lei foi dada para ser obedecida, mas não para me salvar. Isso é muito curioso. A primeira vez que a gente tem uma ideia de lei na Bíblia é Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17. Então o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim. Essa palavra ordem, quando a Septuaginta foi escrita, é o verbo entelomai, de onde veio o substantivo entolê, que significa mandamento. Esse entelomai significa uma ordem, um comando. Então é um mandamento, claramente. Esse mandamento foi dado para Adão e Eva antes da queda. Aí eu pergunto, eles já não eram perfeitos? Então a lei não foi dada para aperfeiçoá-los? Eles já não estavam salvos? Então a lei não foi dada para salvá-los? Então a lei tem outro papel. E é muito bom que você colocou isso bem claro, porque essa confusão às vezes pode estar na nossa cabeça, né, pastor Marcelo? Eu também, enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando o seguinte, veja, na primeira lição, primeira semana que nós estudamos, nós fazemos parte de uma família. Então nós temos um pai. E todos nós aqui já criamos filhos. Quando Deus me dá as leis, primeiro, a lei foi dada para proteção, não para minha salvação. O Pai não quer que a gente se machuque. O Pai não quer que a gente acabe com a nossa vida. Por isso que o Pai fala, ó, não faz isso, não faz aquilo. Filho, ouça atentamente o que o Pai está falando, toma cuidado. A lei não é um vestibular para você se tornar filho. Exatamente. Ela é uma proteção do Pai para manter você como filho. Justamente porque você já é filho, por isso que Ele dá a lei. Excelente isso. Se não fosse, Ele não daria. Outra coisa, né, que para mim assim é maravilhoso. A questão da lei, um pai ele não exige de um filho de 3 anos o que ele vai exigir do filho de 30. Então, nós somos seres que estamos andando com esse pai, aprendendo com ele. Por isso que ele pede, filho, escute atentamente, quando você tem 3, quando você tem 13, quando você tem 30. Então, Paulo fala, né, ó, se você já cresceu, não seja como criança, né? Você não vai fazer coisa de criança quando você tem 30 anos, porque você já tem condições de fazer aquilo. Por isso, pastor, quando a gente enxerga a lei dada por um pai de amor e de carinho, a gente não precisa cair no formalismo, a gente não precisa ser radical, porque é uma relação, a gente está crescendo junto com ele. Ele é perfeito.
E eu estou nesse caminho que Paulo fala, né? Ó, nós somos perfeitos hoje, mas estamos E para você chegar não vai lá. estar naquele esquema assim de qual é o mínimo que eu posso fazer para ainda ter a salvação. Você vai dizer, qual é o máximo que eu posso fazer porque vai ser o máximo benefício para mim. E quando eu leio Deuteronômio 28 aqui, eu vejo Deus atribuindo vantagens temporais para a salvação, para a obediência. Né? A obediência da lei é para minha vantagem aqui na terra, não é para minha salvação. A salvação é pela graça que Jesus me dá. Mas todos os itens aqui, bendito será o teu cesto amassadeiro, o fruto do teu ventre, tudo coisa daqui de baixo da terra. Eu vou ter vantagens tremendas na vida se eu obedecer cada detalhe da lei de Deus. Eu só sublinharia uma frase que você mencionou, pastor Marcos, logo no início, ou Marcos, né? Para ficar mais tranquilo, que é a seguinte: obediência nos mínimos detalhes não é necessariamente legalismo. Claro. Legalismo é quando eu obedeço achando que essa minha obediência detalhada, vai me dar minuciosa, mérito. vai me garantir uma salvação. Né? Então, eu não posso olhar para uma pessoa que obedece detalhadamente à vontade de Deus e apontar o dedo para ela, porque daqui a pouco ela não é legalista. Né? Exatamente. Então, e eu não posso colocar esse rótulo, né? Ela é fanático, é legalista, é outra coisa. Não é bem assim, né? Eu acho que esse é um ponto bem interessante. É curioso pensar que, tanto em Êxodo quanto em Deuteronômio, o imperativo aqui das alianças de Deus no Sinai é ouça com atenção. E aí, o verbo ouvir, em português, é a tradução de um verbo hebraico, shema, que na Bíblia se traduz tanto como ouvir quanto como obedecer. Parece que são sinônimos ali, ouvir e obedecer. Mas a ideia de ouvir é muito interessante para a obediência. Ouvir o quê? Ouvir o que Deus está dizendo e tudo o que Ele está dizendo. Por isso, atentamente. Então, ouça com atenção. Quando você vai para Êxodo 19, versos 4 e 5, ali está o preâmbulo da aliança, e a aliança em si é Êxodo 20, quando ele declara as 10 palavras, ele pronuncia aquilo que deve ser ouvido atentamente. Lá é dito o seguinte: se vocês ouvirem com atenção, vocês vão ser um reino de sacerdotes. Se vocês ouvirem. E aí lembra da brincadeira, né? Ouvir / obedecer. Mas mesmo em português, porque eu Sim. lembrando do meu pai muitas vezes, meu pai ouviu, dizendo assim, você não está ouvindo, meu filho? Claro. Né? Exato. Então, não existe comunicação se não houver audição. Agora, não é ouvir com os ouvidos apenas. É internalizar, porque a comunicação plena, quando eu digo algo a você e você ouve aquilo, internalizando e reagindo da melhor maneira possível àquilo que eu estou dizendo. Quando é que não há comunicação? Quando eu digo e entra no ouvido e sai pelo outro. Por isso Deus disse, ouça com atenção, sintonize a sua mente na minha frequência. Por quê? O apóstolo Paulo depois vai explicar para a gente em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir. Obedecer. Porque quando você ouve, você só não obedece a Deus se você for surdo, entre aspas, espiritualmente, ou se você for louco espiritualmente. Porque se ouviu Deus dizer, é tão claro, é tão límpido, é tão poderoso, que aquilo repercute em obediência na vida. Esse conceito é muito importante, pastor, porque hoje a gente vive rodeado por uma geração de pessoas que, mesmo aqueles que são rotulados como cristãos, eles querem escolher o que vão obedecer. Exato. Então, eu obedeço aquilo que culturalmente é aceitável dentro da igreja que eu frequento. Exato. Como que as pessoas se vestem na minha igreja? Como Deus não me chama para olhar o que é culturalmente aceitável. Deus me chama para ouvir atentamente a sua voz. Exato. E às vezes o que a minha igreja pratica, a igreja que eu frequento pratica, não é exatamente a voz do Senhor. Exato. Então eu preciso olhar a voz do Senhor, Claro. ir para o texto bíblico e obedecer diligentemente isso aqui. Exato. Para a minha vantagem. Exatamente. Porque quando você ouve isso, Deus dizendo, aí porque a gente acredita na santificação pela fé. Veja, tem a justificação pela fé, quando você passa de ímpio para salvo, e tem a santificação, que é o processo que vai te deixando mais semelhante a Cristo. Isso também é pela fé, como a justificação. E como é que é pela fé? A fé é Deus falando e eu ouvindo. Um dia Deus falou, você é pecador, ímpio, perdido? Então ouça, eu estou dizendo para você, você vai ser salvo. Isso é justificação pela fé. Ouvi, acreditei. Bom, só que ele não para de falar, ele continua dizendo, Vinícius, olha aqui, ó. Tá vendo? Você tem que ser mais humilde.
você tem que ser mais puro, você tem que ser mais bondoso, você tem que ser mais amoroso, você tem que cuidar da sua saúde, você tem que cuidar das suas finanças, você tem responsabilidades no reino de Deus. E não é só responsabilidades subjetivas, assim, não, são práticas. Então, você tem que colocar a mão no bolso, não é? São as disciplinas espirituais. As suas disciplinas. Então, Deus vai falando e eu vou ouvindo. Mas, Senhor, está difícil para mim. Aí eu ouço. Sabe qual é o problema da gente? É que a gente não quer ouvir Deus. Porque a voz de Deus é pesada muitas vezes, como o povo de Israel lá. Não, Moisés, fala você. Melhor você falar, porque ele não. Por quê? Porque quando Deus fala, ele fala coisas contrárias à nossa natureza e às nossas propensões. Mas que bom ouvir Deus falar para ser transformado pela fé. Né? E Deus é tão detalhista, né, amigos, que no capítulo 6 aí de Deuteronômio acontece uma cena interessante. Depois que os 10 mandamentos são repetidos no capítulo 5, vem o capítulo 6, a famosa Shema Israel, né? Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, etc. E daí o texto diz assim, e estas palavras estarão em teu coração. Você tem que repetir para os filhos diariamente, constantemente, no andar, no levantar, em cada momento. E, aliás, vocês devem ainda colocar sobre a mão e sobre a fronte. Para não esquecer. Para não esquecer, justamente para deixar claro de que tem que ouvir, tem que colocar Essas palavras estarão no teu coração. O latim é cor, né? Sim. Então tem que estar de cor. Exatamente. A importância de memorizar a palavra de Deus, internalizar a palavra de Deus. Né? Quando você começa a memorizar a palavra de Deus, ela começa a fazer parte dos processos mentais, do seu raciocínio. Então é muito importante memorizar a palavra de Deus. Isso é estar no coração, também é estar no coração. Né? Isso quebra aquela ideia da religião só de sentimento e só de pensamento. A religião bíblica, ela é integral. Ela passa pela nossa mente, pelo nosso coração, mas vai para o nosso corpo, para as nossas mãos, para as coisas que a gente faz ou deixa de fazer. Salomão nos lembra isso em Provérbios 3, né? Sim, pastor Vinícius, veja, honra o Senhor. É a mesma ordem, você tem lá em Provérbios, né? É a mesma coisa lá nas 10 palavras como você mencionou. Interessante que a Bíblia não pede assim, ame o seu pai e a sua mãe. Pede para honrar. Por quê? A honra, ela pressupõe já o respeito. Exato. É algo muito mais profundo, muito mais sério que a gente precisa ter pelo pai e pela mãe. Não é só assim, não, o pai falou, tá, é um general que eu vou obedecer. Não, eu obedeço porque eu honro, eu admiro, né? Existe algo assim, eu sou grato porque me deu a vida e tudo mais. Eu tenho aqui alguns exemplos que eu anotei, essa questão de honrar e ainda, Provérbios ainda diz o quê? Com as primícias. Sim. Ele tem que ser o primeiro. Não é honrar assim, não, eu tenho aqui uma lista de prioridades, Deus é o 10º. Mas está na minha lista de prioridade. Não, não é isso, filho. Ou eu sou o primeiro, como diz aquela belíssima música do maestro Jader Santos, né? Se ele não for o primeiro, ele não vai ser o segundo, ele não vai ser o terceiro, ele não vai ser o último. O lugar de Deus é só o primeiro. Se Deus não for o primeiro, não adianta, filho. Não vai fazer efeito nenhum na sua vida. Exatamente. Né? Por isso, talvez que a oferta das primícias ela era mais importante, ela era mais importante até que o dízimo, né? Sim. Antes de você calcular, porque você para devolver o dízimo, você tem que saber quanto você ganha. Mas quando você começava a ganhar, sem saber o total, Deus falava, traz uma oferta que é um símbolo de que você reconhece a origem de tudo isso que eu estou dando para você. Então você levava a primeira parte dos grãos, ou você levava o primeiro filho que nascia de uma vaca ou de uma ovelha, né? Então, você indicava o seu primeiro filho primogênito, né? Exatamente. Então, a primeira coisa de Deus, né? E eu entendo que eu devo fazer isso com o meu salário também, né? A primeira parte daquilo Deus. Que eu recebo. Tenho uma amiga da minha esposa que ela aluga quartos, lá nos Estados Unidos, ela aluga parte da sua casa. E ela disse para minha esposa assim, cada quarto que eu alugo, o primeiro aluguel é de Deus, integral, não é o dízimo nem oferta. Eu dou todo esse primeiro aluguel, primeiro mês, sempre é de Deus. Ela dizia, eu não tenho nunca tive problema, sempre a minha casa está cheia. Né? É exatamente isso que diz o texto, né? Porque o texto diz que se a gente honrar o Senhor com os nossos bens e com as primícias de toda a nossa renda,
aí os nossos celeiros vão ficar cheios, né? Eu fico me perguntando que talvez o meu celeiro não esteja cheio, porque talvez eu não esteja fazendo exatamente isso aqui que a Bíblia disse, né? E aí voltamos para o que conversamos agora há pouco. Se diligentemente ouvires a voz do Senhor teu Deus e guardares... Minuciosamente, né? Né? Aí as coisas vão acontecer. Agora, pastor Vini, eu só diria uma coisa final aqui, que isso não elimina a boa administração, né? Eu agora entreguei as primícias e agora eu deixo a vida me levar e Deus vai fazer o resto. Não pode ser assim. Sabe que a história de Caim e Abel é bastante elucidativa, né? Porque diz no capítulo 4 de Gênesis que Caim trouxe uma oferta. A sugestão é que uma oferta qualquer. Já Abel, ele trouxe das primícias do seu rebanho. E a conclusão é que Deus se agradou de Abel e de sua oferta, que é outro detalhe, né? Deus não se agrada de coisas, se agrada de pessoas. Se agradou de Abel e de sua oferta e não de Caim e de sua oferta. Então Deus, ele quer o primeiro, o melhor, porque isso revela que o nosso coração está integral para Ele, né? É bom estudar a palavra de Deus, né? Ele está chamando você para entregar tudo. Então, a gente vai fazer um rápido intervalo agora, mas continua com esse espírito de entregar tudo para Deus. A gente volta já já. Estamos de volta com o nosso programa para continuar estudando a palavra de Deus. E eu tenho uma recomendação especial para você. Eu sempre digo aqui da importância de estudar a Bíblia na companhia de bons comentários para ampliar o conhecimento e aprender detalhes importantes do estudo da palavra de Deus. E um comentário muito importante são os comentários inspirados da autora norte-americana Ellen G. White, que nesse trimestre nós separamos aqui uma coleção de citações dela sobre os temas específicos do nosso guia de estudos. A cada semana você tem aqui uma ampliação do debate que nós fazemos aqui. Isso faz com que a sua visão sobre o tema se amplie. E olha, esse tema é muito importante, falar sobre a administração da vida. Quem não precisa aprender a gerir melhor seus recursos? Quem não precisa entender a importância do dinheiro e dos bens materiais no aspecto da salvação? Muita gente idolatra os bens, os recursos, e muita gente, deixa eu falar para você, vai perder o céu porque amou mais o dinheiro do que a Deus. Então, conhecer mais sobre esse tema, ampliar o conhecimento bíblico sobre isso, é fundamental, inclusive para a salvação. Então, se você deseja conhecer como adquirir esse material, é só você acessar cpb.com.br. Bom, vamos continuar aqui estudando esse tema muito interessante. A gente está falando sobre as alianças de Deus. No bloco anterior, a gente estava comentando sobre essa questão da obediência, né? A importância da gente entregar a Deus pela fé a nossa obediência a Ele. Agora, a obediência a Deus ela é ampla e ela aprofunda-se em aspectos muito importantes da vida, o que inclui os nossos bens, o nosso salário, os nossos recursos financeiros. Não é isso, pastor Bonfim? Por isso temos na Bíblia um pacto também em relação ao dízimo, né? Aquilo que a gente entrega para Deus. E esse não é um assunto popular, hein? Não. Não é um assunto que a gente gostaria de falar dele, né? Porque é uma coisa que é um tema que inclusive enfrenta alguma oposição, mesmo dentro do cristianismo, né? Sim. Existem pessoas que dizem, não, esse dízimo era só para coisas da agricultura, pastoris, né? Outras pessoas dizem, não, no Novo Testamento você não precisa entregar o dízimo. Mas a palavra de Deus é muito clara aqui em Malaquias capítulo 3, né? Deus dizendo, vocês, a nação toda, vocês me roubam. E aí tem pessoas que dizem, não, era só para os sacerdotes lá. E Deus está dizendo que não, é a nação toda, não é só para sacerdotes. A nação toda está me roubando. E havia essa maldição. Como que a gente evita essa maldição? Então Deus está dizendo aqui em Malaquias capítulo 3, verso 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e fazei prova de mim, diz Deus. Vê se eu não vou abrir as janelas do céu. É crer ou não crer. Exatamente. Você falar esse assunto de dízimo para alguém que não crê em Deus, eles vão dizer para você que fizeram lavagem cerebral em você. Mexeram na sua cabeça. E você está ficando doido. E da perspectiva dessas pessoas pode ser verdade. Porque ou você está ficando doido, ou você está enxergando coisas que outras pessoas não estão vendo.
né, que são as coisas espirituais. Você está vendo Deus, você está vendo o sobrenatural, você está vendo o que está por trás da cortina que separa o visível do invisível. E Deus está dizendo aqui, faz uma prova. Vai ver se eu não vou abrir a janela do céu, eu vou derramar bênção sobre você que venha maior bastante. Um dia eu tive que fazer essa decisão. Um dia eu saí da minha casa, fui trabalhar por mim mesmo, e eu passei o meu primeiro mês sem depender do meu pai. E eu tive que fazer essa decisão. Eu vou dizimar ou não vou dizimar? Para eu dizimar de um salário mirradinho, eu tinha recém-casado com a minha esposa. Eu saí de casa para casar. Eu não sabia administrar o dinheiro. Precisou eu decidir se eu tinha um Deus no céu que cuida da minha vida ou se é eu que cuido da minha vida. Se eu cuido da minha vida, eu não sou doido, não sou louco de devolver o dízimo. Eu só vou devolver o dízimo se eu acredito que tem um ser, que existe o sobrenatural e que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus. Então eu vou devolver. Por crença nisso. E vou ver se... E se não funcionar, quanto antes melhor. Porque eu já vejo, esse livro não serve para nada. Então vamos jogar fora e parar de ir à igreja. Exatamente. Eu acho que esse é um ponto vital, né, Pastor Marcos, para nós todos aí. Só é fiel no dízimo, ou só vê relevância na devolução do dízimo, a pessoa que tem uma estreita relação com Deus. Claro. Não tem como a gente separar as duas coisas, né? Eu entrego o dízimo, mas eu não acredito em Deus. Não, esse tipo de coisa não é racional. Aí muito aí difícil meio de doido acontecer. mesmo, né? Esse é um doido varrido mesmo, né? Como dizem por aí. Então, há uma estreita relação, né, entre a intimidade com Deus, a vida espiritual, o relacionamento com Deus e a fidelidade a Deus. E aí eu sublinharia um outro detalhe que eu acho interessante. A questão do dízimo é uma coisa bem simples, pelo menos para mim, né? E biblicamente. É uma questão de honestidade. A gente já viu até aqui, na lição, que Deus é o criador de todas as coisas. Deus é o mantenedor, Ele nos deu o privilégio de participar da família dEle, Ele nos deu o privilégio de fazer uma aliança conosco, né? E algumas coisas que Ele nos dá a gente nem merece, né? Inclusive os maus que nem aceitam Ele recebem algumas bênçãos de Deus. Então é uma questão de honestidade, né? E eu sublinho, não é só dízimo, oferta também. Sim. Eu vejo aqui o contraste, pastor, no estudo aqui na parte de quarta-feira, contraste entre o povo que o pastor Bonfim já mencionou, o povo na época de Malaquias e o contraste com o reinado de Ezequias. Uhum. Veja, os colegas já mencionaram aqui, qual é a grande questão se o camarada vai dar o dízimo ou não? Quando ele reconhece que Deus deu, então ele diz assim, não, agora eu preciso devolver. Agora, se ele não reconhece que foi Deus quem deu, para que eu vou dar? E ainda mais, né, para que eu vou devolver? Não, isso aqui tudo é meu, eu tenho que reter. Uhum. Então, era justamente esse o argumento que Deus falava com o povo de Israel na época de Malaquias. Porque eles reclamavam, por que nós estamos passando por dificuldade? Então, vocês estão passando por dificuldade porque vocês estão se apropriando daquilo que não é de vocês. Esse conceito é muito interessante, porque você só deve devolver o dízimo daquilo que Deus lhe deu. Se aquilo que você tem Deus não lhe deu, não devolva o dízimo daquilo. Exatamente. Se você roubou, por exemplo, não foi Deus que deu, não devolva o dízimo de roubo, porque não foi Deus que lhe deu. Uhum. Foi o outro lado que deu para você. Exatamente. Não o ser generoso, né? Você usou de expedientes dos quais ele não gostaria que você usasse para pegar aquele dinheiro. E tem uma outra coisa, dízimo não é daquilo que você tem, é daquilo que Deus lhe deu. Ou seja, se eu não tenho nada, não devo, Deus não espera que eu devolva. Né? É só quando Ele me dá que eu devo devolver. Né? E por isso é uma porcentagem. Esse conceito proporcional é muito interessante, porque me remete à origem. Eu preciso... Para calcular a porcentagem, eu preciso ver quanto que entrou, e aí minha mente vai para Deus. Né? O fantástico é que, voltando um pouquinho à questão, né, algumas pessoas questionam o dízimo. Né? Outro dia, você estava falando ali, né, pastor, a questão de alguns questionarem. Outro dia eu li uma tese doutoral provando que o dízimo não é mais para ser devolvido. Imagine, de cristãos. Que coisa de maluco, né? Agora, note que coisa interessante, o dízimo antecede a questão do judaísmo em si, né, do povo judeu. Isso é muito interessante. A primeira vez que a palavra dízimo aparece na Bíblia é lá em Gênesis capítulo 14. Abraão devolvendo o dízimo.
Depois nós temos uma segunda vez que aparece Jacó, né, fazendo isso. E é uma questão de honestidade com Deus, de íntima confiança em Deus, de depósito total de confiança na pessoa de Deus. Eu gosto de pensar, o guia de nosso estudo aqui trouxe um texto na lição de sexta que diz assim: quando a gente não devolve o dízimo, que é de Deus, a gente não está roubando a Deus somente. A gente está roubando a gente mesmo das bênçãos de Deus. E eu acho que aí está a coisa mais que torna a situação ainda mais dramática, né? Porque roubar a Deus já é a pior coisa que alguém pode fazer. Mas Deus não precisa de recurso humano, porque Ele é o dono de tudo. Agora, quando eu não faço isso, eu estou roubando a mim mesmo. Deus não pode me abençoar, não porque Ele não queira, mas porque eu não permito, né? E aí surge a questão. Dentro do que você estava falando, eu lembrei disso aí. A gente se pergunta, pode alguém ser dizimista sem ter renda? Né? E algumas pessoas, especialmente jovens, estão começando a vida. Eu não posso ser dizimista porque eu não tenho renda. Você ser um dizimista é uma questão mental, não do seu bolso. É uma decisão que você toma. E você citou Jacó. Jacó é um exemplo clássico para isso, né? Você não vê na Bíblia Jacó devolvendo o dízimo. Não tem registro dele devolvendo o dízimo como tem de Abraão. Mas Jacó faz o voto em que momento da vida? Quando não tinha nada. Quando não tinha nada, ele diz, Senhor... Aí ele se torna dizimista. Quando está fugindo, né? Exatamente, ele diz, Senhor, de tudo que o Senhor me der, eu vou devolver o dízimo. Aí ele se torna dizimista. Então, o dízimo é daquilo que Deus vai me dar e não do que eu tenho, né? Pastor, eu estava me lembrando, quando você estava falando, veja, você tem a viúva de Sarepta. Ela estava no pior dia da vida dela, quando Elias aparece na porta. Aí ele falou para ela o seguinte, olha, faz primeiro para mim. Estou representando aqui a Deus. Primeiro para mim, questão das primeiras. Não vai faltar. Ela decide, ainda o texto fala, e fez conforme a palavra do profeta. E não faltou para ela. Aliás, não foi só a questão lá da comida. Depois o filho morre e Elias ainda ressuscita o filho. Aí você tem a mulher de Sunem, que era uma mulher rica. Mas ela via o profeta Eliseu indo e vindo. E ela falou, não, peraí, esse homem não tem onde ficar. Vamos fazer um quarto para ele. Ela podia pagar de gatinha. Não, eu já tenho dinheiro, eu quero fazer compras no shopping. Não. Primeiro o reino de Deus e depois as outras coisas a gente coloca no seu devido lugar. Então isso mostra que dizimar não é uma questão de dinheiro, não é quanto a gente tem. É uma questão, como você mencionou, do coração. Se eu amo ao Senhor, se eu tenho ou não tenho, a minha atitude vai ser do quê? De gratidão. Eu vou colocar Deus em primeiro lugar, porque eu amo. Agora, eu posso ter o mundo nas minhas mãos e fazer como fez o jovem rico. Eu fecho as minhas mãos, não vai sair nada daqui. Então, o problema de você ser fiel no dízimo não é uma questão de dinheiro. É uma questão, uma decisão do coração. Se você ama ou não. E a nossa relação com o dinheiro não tem nada mais nessa vida do que mostra se Deus é o primeiro ou o último na minha vida, senão a minha relação ou o que eu faço com o dinheiro. Devolver o dízimo é uma humilhação muito grande, né? É uma humilhação muito grande. Fala a verdade. Você tem que reconhecer, né? Você pega seu salarinho suadinho, né? Que a gente pensa assim, ixi, não vai dar. Não vai dar. Aí Deus fala para você, mas você ainda tem que tirar 10% disso aí que você já achava que não ia dar, né? Então você realmente tem que pensar por que você vai fazer aquilo. Se você não querer que tenha um Deus no céu que atua nas coisas aqui dessa terra, você não vai devolver o dízimo. Você pode até ir à igreja, ouvir sermão, achar bonito, chorar, mas se você não crer que Deus tem poder para mexer na sua vida, você não vai devolver o dízimo. A grande tentação é a seguinte, né? Ou uma das grandes tentações. O indivíduo ganha um salário mínimo. Pegar o menor salário que a gente pode ganhar, o mínimo. E aí ele diz assim, eu tenho que tirar ainda 10% e entregar para Deus, mas vai faltar para o leite, vai faltar para a comida das crianças, vai faltar. Aí o outro indivíduo ganha 50 salários mínimos. Aí o diabo chega para ele e diz assim, amigão, você vai entregar tudo isso aí? Mas você tá de brincadeira mesmo. Isso é uma tolice, meu amigo. Isso é para sustentar a igreja, para sustentar... É interessante, né? Os dois são tentados. Tanto aquele que ganha um salário tão pequeno, quanto aquele que ganha um salário muito grande. É proporcional, né? Mas é proporcional. Isso é fantástico. Eu creio que Deus pede a gente para devolver dízimos e ofertas para a gente ter menos.
né? E eu tenho visto na minha vida, é quando eu tenho menos que eu preciso orar mais. Eu preciso depender mais de Deus. E eu, quando creio que Ele me sustenta, o dízimo tira de mim poder de compra, mas me dá mais poder na oração. Porque Deus fala assim, eu vou sustentar você, então eu quero ver esse Deus. Eu preciso orar. Em outras palavras, Ele ajusta o foco, né? Exatamente. Eu me lembro que quando eu devolvi meu primeiro dízimo, eu era office boy e ganhava meio salário mínimo. Nossa. Numa quarta-feira eu cheguei em casa e eu peguei todo aquele bolo de dinheiro e eu coloquei em cima da minha cama. Eu espalhei as notas em cima da cama e eu me ajoelhei na frente da cama. Acho que eu tinha 18 anos ou 17. E eu separei literalmente o dízimo e o pacto de ofertas que eu tinha feito, que naquela época era de 7% de tudo que eu ganhava. Eu botei 10% aqui e falei, Senhor, isso aqui é teu. E eu louvo a Deus pelo privilégio que eu tenho de poder fazer isso aqui. E está aqui a oferta também. E esse resto aqui eu quero que o Senhor me ajude a administrar no restante do mês. Eu estava tão feliz que eu peguei aquele dízimo, coloquei dentro de um talão de dízimo e fui para o culto da quarta-feira à noite. E eu devolvi, porque geralmente a gente devolve no sábado. E eu devolvi na quarta, e eu me levantei no culto de quarta-feira, nos momentos de pedidos e agradecimento de oração, e disse, eu quero agradecer a Deus, porque é a primeira vez na minha vida que eu estou devolvendo meu dízimo. Amém. E foi uma maravilha aquilo, a alegria de testemunhar. Nós estamos falando isso para você, porque você também pode experimentar essa bênção, deixar Deus conduzir sua vida, submeter completamente a Ele e entender que Ele é o Senhor de tudo. Experimenta fazer isso. Você vai entender quem é que manda e quem é que paga a conta no final. Não é a gente, é Deus. O dízimo está na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Eu espero você na próxima semana. Deus te abençoe muito. Um forte abraço e até lá.